Olá! Oi, Monique, Edu, Stephanie, Pri, Dayana Maia, Pri Buiá, Marina Marinho, Daisy, Monique Alves, uhul! Oi, gente! Eu vou ficar cantando até dar um tempo. Eu vi uma menininha tocando um ukulele tão bonitinho. Anne! Bem-vinda! Essa luz é ótima, gente. Ó. Marina! Eu vi que você indicou para uma amiga, não foi? Você marcou lá nos comentários. Max, Fernanda Foster, Max, meu aluno, muito bem. Ficou orgulhosa. Mamãe ficou orgulhosa. Foi, eu vi. Stefano Alessandro indicou eu de novo. Ótimo. Não tá suficiente, tem que estourar mais a luz, que é para não ver ruga nenhuma. Vou ficar aqui, ó. E aí, gente, então, o assunto é esse. Você tá aqui, adorei. Gente, não pode aparecer o som. Amor! Oh. Nenhuma compostura. Agora tá vendo? Nalda Vieira, bem-vinda. É bem-vinda? É, Nalda Vieira. 2020. Muitos beijos, Samuca, que saudade. Bruno Pego. Oi, gente, vamos começar já já, né? Vou falar sobre como é que a gente faz para manter a cena sempre fresca, sempre nova, mesmo que a gente tenha que repeti-la não sei quantas vezes, que é uma coisa muito complicada. Miranda, Regiana, Regi, yes. É Coca-Cola. Magnífica é você, amor. Duda! Yeah! Que bom que você veio! Alexandre, a vida como ela está. Bem-vindo, Rafael. Pedrita Antunes. Beijos. É muito difícil achar esse frescor. É difícil, porque a gente já sabe como é que é. E aí tem que fazer de novo. Faz mais um.
seja no teatro ou seja no palco, repete, né? Ah, eu gostei, faz daquele jeito. Não dá pra fazer daquele jeito, não existe fazer daquele jeito, fazer igualzinho. A gente tem que se desapegar disso. Samantha Meneski, bem-vinda. Lucas, bem-vindo. Beijos em todos. Ai, que saudade. Pelo menos com essas lives a gente tem um encontro, né? Dezesseis e 6. Esperar mais um bocadinho. Eu não consegui divulgar em todos os grupos, é uma loucura. Vou começar já. Ai, que bom. Será? Esperar só um bocadinho. Como tudo na vida. Cada dia é um dia, cada momento é um momento, cada encontro é um novo. Não dá pra repetir, né? Exatamente, Samuca, não dá. Não dá. Se a gente entende isso com a cena, que cada take, cada passada de cena é um novo momento, é uma nova experiência, então tudo flui muito melhor. Tudo flui muito melhor. Não dá pra querer repetir, não existe querer repetir. Não se repete um momento. A gente só vive ele de novo, vai vir algo de novo, parecido, né? É isso mesmo. Somente parecido. Nalda, nunca dei conta de repetir um ato. Não tem como. É porque o que acontece é que a gente tem uma cena pra fazer. A gente entendeu a marcação da cena, a movimentação. A gente entendeu o que está acontecendo. A gente sabe o texto. Sabe de todo o desenho da cena. E aí você faz um take e o take não ficou bom. Aí você faz outro take e aí você também não acertou. Aí você repete de novo e aí por alguma razão o microfone deu problema. Você tem que repetir. Aí o diretor faz, olha, foi ótimo. É desse jeito que você tem que fazer. Aí, meu amor, você tá perdido, porque não tem como fazer do mesmo jeito. Não existe. E aí a gente fica frustrado porque a gente fica com isso na cabeça, né? Fica com a cena anterior na cabeça, achando que isso vai nos ajudar a conseguir reproduzir a cena de novo. E não vai. Não existe. Thalita, bem-vinda, Érica. Camila Love. Tá aí. Eu vou começar, hein? Então, gente, quem já fez aula comigo, quem já ouviu as lives ou quem já entende a atuação do ponto de vista mais orgânico e mais humano, compreende um princípio que é o de fazer de verdade. Tudo que a gente faz em cena, a gente faz de verdade. Fazer de verdade significa fazer tudo de verdade. Significa você olhar de verdade para algo no momento presente, ouvir de verdade o que alguém te diz no momento presente. É uma relação com o presente sempre. É uma relação com o que te rodeia sempre. E o que nos atrapalha é a gente achar que tem um controle total da cena e de que a gente tem condições
de repetir o que a gente planejou como num desenho e que a gente vai entrar nele e vai fazer tudo de novo. Isso é uma ilusão, isso não acontece. Acontece que há questões aí muitas vezes entre o diretor e o ator, porque o diretor está vendo, ele quer ver acontecer, ele espera um resultado, ele conta com você para construir aquilo que ele está querendo. Então você faz algo de uma determinada maneira e ele te fala sobre o seu resultado, tá? O que a gente como ator tem que fazer o tempo inteiro é pensar, voltar para si, como a gente faz em todo início de cena. Quando a gente estuda uma cena, a gente sabe tudo que diz respeito a essa cena. A gente entende a história, a gente entende a relação, a gente entende a situação, a gente entende o conflito, a gente entende o que está em jogo e a gente entende o objetivo que a gente tem naquela cena, que é o principal, tá? Então vai ter um dia que eu vou falar só sobre estudo de cena para vocês, tá? Então, depois que a gente estuda a cena, depois que a gente compreende todas essas relações, a gente compreende do ponto de vista humano, a gente compreende como alguém que está dentro daquela história. Quem está dentro da história compreende todas as ramificações que ela tem, os porquês, as razões, os riscos, os medos, as relações, o que eu quero, o que eu preciso, por que eu preciso, o que eu estou fazendo aqui, de onde eu venho. A gente entende tudo isso. Então isso é um estudo de cena. Serve para você colocar os 2 pés no chão desse personagem, e você é esse personagem. Então você sabe tudo o que está acontecendo com ele naquele momento. Então, quando a gente compreende essa história dessa forma, internamente, a gente compreende o momento de vida daquele personagem. O que a gente tem que fazer no começo da cena, antes de entrar em cena, é se conectar com aquele momento especificamente. Que significa repassar a história do personagem até aquele momento. Entender o que veio até ali. Entender o que veio com ele. Entender de onde ele vem, fisicamente falando. Onde é que eu estava agora, há 10 minutos atrás? Como é que eu cheguei aqui? Eu vim do trabalho, eu acabei de acordar, eu fui dar uma corrida na praia e agora eu cheguei aqui, eu acabei de me divorciar, eu acabei de ser demitido, eu acabei de ganhar um prêmio, O que aconteceu com você justo agora? Com quem que você acabou de falar? Tem detalhes que são dados concretos, são informações concretas. Não dá para você se localizar numa posição, numa cena, numa situação, se você não tem informações. O que nos alimenta como atores são fatos, informações, dados específicos. Isso nos posiciona, porque o personagem sabe de tudo isso. Então, nós, como atores, temos que ser este personagem que sabe de tudo isso. Então, a gente se lembra de tudo isso. A gente eu venho de tal lugar, eu fiz tal coisa e eu agora estou aqui porque eu preciso falar com essa pessoa sobre algum assunto. Eu sei o que eu estou fazendo aqui, neste momento, especificamente antes de bater na porta, que é o início da cena, suponhamos, né? E isso é uma forma de você se conectar com toda a situação para que você a viva de verdade. Então você passa a pensar como o personagem. Você não fica preocupado nessa hora com o que vai ser na cena, com como que eu vou
dar o tapa na cara dela, naquela... Não, você não pode ficar pensando nisso. Não, você não pode ficar no futuro. Não existe esse futuro. A gente não sabe, né? Na vida, a gente não sabe. A gente só sabe o que a gente planejou para aquela cena, a gente sabe um percurso que vai acontecer naquela cena, mas a gente precisa treinar a nossa cabeça para se manter no momento presente e para preencher a nossa cabeça dos pensamentos e das razões do personagem. Então, dessa forma, a gente se posiciona no começo da cena. Eu estou aqui porque eu preciso falar com ela sobre isso. Esse é o meu objetivo, tá? Então, recapitulando. Começo de cena. Lembrei da história, da relação, da situação, do conflito, dos porquês, dos riscos, de onde eu vim. Lembrei. Estou sabendo de tudo. Eu estou sabendo que eu vim até aqui porque agora eu vou falar com essa escrota dessa mulher, entendeu? Porque eu vou resolver meu problema agora. Esse é um objetivo. Então a gente se lembra de todos esses detalhes e depois o principal para entrar em cena é o objetivo, tá? Então a gente recupera tudo que a gente precisa recuperar sobre a história, todos esses dados, esses detalhes, mas na hora de começar a cena a gente lembra do objetivo, o que eu quero, o que eu preciso aqui. E aí isso te alimenta de um vetor. Isso é que deve estar na sua cabeça. Eu tô aqui porque eu vou descobrir a verdade. Essa mulher tá mentindo pra mim e eu vim aqui porque eu quero que ela me diga a verdade. Eu vou descobrir. Isso é um objetivo. Então eu entro em cena, pá, gravando. Eu sei todas as falas. Eu sei como vai, mas eu tô prestando atenção e eu quero uma coisa. Massa. Primeiro take. Tá rolando, vamos lá, só muda isso aqui, não sei o que lá. Segundo take. Vamos lá, o que faz? Cara, foi muito bom, nossa. Ai, eu acho que naquela hora eu vou fazer. Não pode pensar na cena, porque assim como o Samuca falou mais cedo, não dá. Cena é uma reprodução de vida real. A gente tem que ter sempre a disponibilidade e se permitir ser vulnerável para viver cada cena como se fosse um pedacinho de vida, porque é de fato um pedacinho de vida daquele personagem que somos nós. Nós somos aquele personagem. Então, a gente volta para o começo da cena, limpa, desconecta de tudo que acabou de acontecer, não tem como. Você volta de novo para o começo. Você recupera aquele momento, você volta para lá, você vai de novo, pá, dá uma respirada, bota para fora aquilo e vai de novo, volta para o começo da cena. Eu tô falando tudo isso depois de ter falado sobre o fazer de verdade. O que é fazer de verdade? É se ocupar de verdade com o que o personagem se ocupa, mentalmente falando. E isso vai nos dar uma consequência emocional também. Isso vai nos posicionar bem. Então, uma vez lembrados todos esses detalhes, a gente então ocupa de novo a nossa mente, a nossa cabeça com os pensamentos daquele momento. Quando eu volto para o começo da cena, é a mesma coisa. Eu tenho, em vez de ficar pensando, eu tenho que, aquela hora, nossa, eu acho que eu vou demorar mais um pouquinho antes. Não dá. O melhor que você pode dar de você é deixar a cena ser
um momento de vida, né? Então você não sabe direito, você só volta pro começo. E você começa a pensar como o personagem sempre. Você diz, eu venho aqui, lembra que eu falei? Eu venho aqui porque eu vou falar com essa mulher, porque ela tá pensando o quê? Não sei o que lá, eu acabei de vir, eu tô aqui esbaforida, peguei um engarrafamento de 2 horas, eu não aguento mais essa situação, eu não precisava ter vindo aqui, ela me forçou a vir aqui, eu tô puta, porque não sei o que, eu quero saber que história é essa que ela tá inventando, que ela falou com não sei quem, entende? A gente se ocupa dos pensamentos do personagem. A gente lida com aquela porta na nossa frente, sabendo, não é supondo, sabendo, esta é a porta da casa da filha da puta com quem eu tenho que falar. Eu estou tocando a campainha da casa dela. E você, ao se apropriar desses detalhes como verdadeiros, isso te coloca no outro lugar. Não é uma que você nunca chegou. Talvez essa mulher seja uma mulher importante, talvez seja uma mulher que mora num prédio super difícil, eu já passei por 5 seguranças, eu já tive que explicar 1000 coisas, ninguém quis, e agora finalmente eu estou na porta da casa dela, ela vai me receber e eu vou falar com essa, entende? Você vai lidando internamente com detalhes daquela história verdadeiros. Tira todos os filtros. E aí você, toda vez que você voltar para o take inicial, ou para o momento inicial, é isso que a gente tem que fazer. E aí, qual é o dado antes de entrar em cena? O objetivo. Sempre o objetivo. Eu me ocupo de todos esses pensamentos e aí eu me lembro, eu quero tal coisa. Eu preciso de tal coisa. Tá? O que aconteceu? Eu fiz esse post e eu publiquei uma foto de um curta que eu fiz em Singapura chamado Power Play. Um postzinho que eu fiz, tem uma foto minha lá. Durante as filmagens desse curta. E o que a diretora fez nesse caso? Ela não pedia só para eu repetir a cena. Então, o que eu acabei de falar foi o seguinte: cada vez que você vai repetir uma cena, você recupera o momento inicial da cena, você se concentra no momento presente ali, de novo, pensa como personagem, lembra do seu objetivo, se conecta com tudo aquilo de novo, tá? Tem que ocupar a mente com aquilo e entra de novo e vai viver de novo aquilo tudo, tá? Só que existe uma outra coisa que eu aprendi com a Mary Beth nesse curta. Ela me pedia a cada take um objetivo diferente. Ela renovava o meu objetivo. E isso é um recurso que sempre vai dar outra pegada para a cena. Se houver possibilidade de fazer isso, façam, porque é possível fazer isso. Então ela renovava o meu objetivo. Esse curta era uma história de uma diretora de uma escola. Eu era uma diretora de escola que tinha chamado 2 alunas para conversar, porque eu recebi reclamações de várias pessoas que descobriram que elas 2 estavam namorando, se beijando em alguma parte da escola, e era uma escola super religiosa, restrita e tudo mais. E eu chamei essas 2 para minha sala para conversar com elas, era essa cena. Então eu estava lá sentada na minha mesa e essas 2 meninas estavam na minha frente. E aí tinha um momento em que elas entravam e ficavam em pé. Eu as recebia ali e depois eu levantava e tinha que dar uma volta nelas 2, conversando com elas, fazendo perguntas, olhando bem para uma e para outra, certo? Isso aí era o desenho da cena. Eu tinha que ter aquele ar meio misterioso, aquela coisa como quem está no controle de tudo, como quem tem paciência, como quem sabe das coisas e que elas têm que me temer por alguma razão. Porque aquilo era proibido na escola, elas podiam ser expulsas, elas iam ter problema com os pais e tudo mais.
E aí o que a Mary Beth me pedia? Por exemplo, eu tinha um primeiro objetivo que era de seduzir uma delas. A Mary Beth construiu o meu personagem para que eu passasse um dado não declarado de que eu estava de alguma forma mexida com aquilo e que eu queria algo também, alguma coisa que estava mexendo comigo e eu queria saber detalhes por uma questão minha, não porque eu queria resolver o problema. Então, um objetivo deles era: você quer seduzi-la. Então a cena era a mesma, eu ia fazer perguntas sobre o que elas fizeram, eu ia dizer que eu sabia que elas estavam mentindo. E era o mesmo, só que o meu objetivo mudava. E aí isso me dava alguma coisa. E aí a Mary Beth depois dizia: você... agora o seu objetivo vai ser outro. Eu quero vários, eu vou decidir na hora da edição qual é que eu vou usar. Porque tudo isso é possível, tudo isso funciona, porque está em silêncio. Mas tem algo que está aqui, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Quando você renova, você tem uma nova experiência. É um recurso que te ajuda, mas não vai atrapalhar a sua cena. Então, eu posso ter um leve desejo de seduzir, como ela me deu um segundo objetivo de saber detalhes da história. Eu tô interessada em saber detalhes da história porque é um fetiche meu, eu tô a fim de saber. Só porque eu quero saber, eu nem precisava saber. Então, eu estou fazendo as mesmas perguntas, a mesma investigação, a mesma forma, a mesma marcação, só que eu estou com uma intenção diferente. Eu quero saber mais detalhes dessa história, eu estou curiosa, há uma curiosidade ali. Depois ela trocou o objetivo de novo, ela me pediu para descobrir se era verdade realmente aquilo que elas tinham, o que eu sabia e o que tinha acontecido. Eu queria descobrir a história em si, fatos. Era uma coisa mais investigativa. Depois, outro objetivo, ela me pediu algo como meio que ameaçá-las. Como quem diz: vocês sabem o que vocês fizeram, né? E fazendo aquelas perguntas como quem diz: eu posso acabar com a vida de vocês, eu posso prejudicar vocês bastante. Vocês têm consciência disso? Tudo isso tá só na cabeça. E isso gera um resultado sempre interessante que não vai comprometer a história que a gente está contando, só que são verbos, né, de ação, que são os objetivos, que vão nos dar um movimento interno, um pensamento, um fluxo de pensamento e um resultado, então, ali, sempre fresco, sempre novo. Então, a gente tem esses dois recursos. A gente tem o recurso sempre, isso sempre, seja repetindo ou sem repetir, conexão com o momento presente, com fatos, com circunstâncias, com o conflito, com os riscos, com o que está em jogo. Se ocupa do pensamento do personagem. Fazer de verdade significa fazer o que o personagem faz. O personagem é você, então você faz. Então o personagem está pensando, você está pensando como o personagem pensa ou pensaria naquela situação. É você ali. Você está pensando: eu quero isso, eu quero aquilo, eu vim de tal lugar, agora... Então, isso é um recurso, sempre. Renovou a cena, volta de novo para o momento presente, inicial da cena. Segundo recurso é esse, de você mudar ligeiramente o seu objetivo, que é o que você carrega quando você entra em cena. Você sabe o que você quer, você sabe o que você está fazendo ali. Mesmo que o seu objetivo seja só assistir esse programa, o Faustão, até o final, é um objetivo. E aí você pode ser interrompido nesse objetivo. Ou você quer entrar na casa de alguém só porque você quer ver um negócio no Faustão. Isso tudo é um objetivo. Mesmo que pareça que você esteja parado, é um objetivo você não fazer nada. Isso também é um objetivo.
Então tudo que te atrapalhe de não fazer nada vai ser um empecilho, vai te atrapalhar, vai ser um conflito para você, vai ser uma questão ali. O seu objetivo pode mudar durante a cena. O seu objetivo pode mudar durante a cena, você pode ser influenciado a mudar, mas aí no começo da cena você sabe qual é o seu objetivo, é o objetivo inicial. Entendido? Eita! Muitos corações. Duda! Érica chegou. Oi, gente. Vejam depois, eu vou deixar no Stories, tá? Ian Rodolfo mandando beijo. Beijos desde Hollywood. Ah, você tá em Hollywood, Jonas? Que máximo. Bruna Casagrande chegou. Beto! Salva essa live. Eu vou precisar sair. Vou salvar, sim. Claro, meu bem. Vou salvar. Sempre salvo e deixo lá um dia. Então, gente, é isso. Vocês têm alguma pergunta? Ficou claro o que eu falei pra vocês? Vou ficar aqui um pouquinho esperando pra ver se vocês têm pergunta. Foi até rapidinho hoje, né? Mas é basicamente isso, entende? A gente vai desenvolvendo uma capacidade de se conectar com o momento presente. E por mais que o diretor diga, faz de novo, não existe fazer de novo exatamente. Você não briga com ele também não, tá, gente? O negócio é o seguinte, a gente tem que aprender a se autodirigir, tá? O que a gente tem que fazer é uma autodireção. Por quê? Porque você sabe os caminhos que te conduzem a uma atuação verdadeira. Os diretores, eles têm a forma deles de te pedirem isso, de te pedirem o que eles precisam para uma cena. Você tem que traduzir aquilo, você tem que entender o que ele quer e aí você adapta para chegar no que ele quer, no que ele precisa. Entende? Então, não discutam muito com o diretor. Com o diretor você só faz perguntas muito específicas, muito pontuais, para tirar dúvidas sobre a história, sobre o conflito, sobre o que está em questão, o que está em jogo. Mas se o diretor disser faça de novo, você não vai discutir com ele, tá, eu vou tentar. Você só volta, entende o que ele quer dizer com faz de novo. O faz de novo do diretor é ele gostou daquela verdade, primeiro de tudo, ele gostou da cena acontecendo. Depois, ele gostou de algo específico que você fez, alguma reação que você teve. Então, tipo assim, o máximo que você pode fazer para agradá-lo no fazer de novo é você, talvez, fazer algum ajuste no começo, ou no seu objetivo, ou na história, que vai fazer com que você tenha aquela reação que ele gostou. São adaptações que você faz na história e nos porquês, tá? Mas reproduzir exatamente uma coisa que aconteceu só vai te deixar ocupado com o tempo passado, só vai te deixar pensando como é que eu faço de novo, eu tenho que fazer de novo, foi assim que eu fiz, sai tudo cagado, não façam isso, não dá certo, não existe, vai ficar frio, vai ficar mentiroso, fica ruim, não façam isso. Deixa eu ver aqui, peraí, Duda. Cada live é uma puta. Ai, linda! Tô amando, obrigada por compartilhar. De nada, amor, muito bom assistir essa demais live. Ai, que socorro! Apertei o botão errado. Você explica tão bem, obrigada. Ai, que bom que vocês entendem, gente. Às vezes eu acho que eu saio sem parar. Quando se perde no personagem, você usa qual técnica para voltar à realidade? Como quando se perde o personagem, isso significa perder, você cair do cavalo, né? Porque eu chamo a cena, você começa montado num cavalo. Você não tem jeito, você tá em cena, você tem que voltar. Se você puder cortar e fazer outro take, bom, mas você não corta, né? Você nunca corta a cena. Se você fizer isso,
você tá na hierarquia, não lhe cabe cortar a cena. Você só vai até o final, a não ser que você desmonte e tal. E aí tem ator que ele mesmo dá um jeito de estragar a cena porque ele não gostou do take, né? Ele não quer aquele take, então ele estraga de propósito. Se você puder fazer isso de um jeito muito inteligente, é bom para todo mundo, mas você não pode cortar a cena no meio, você tem que continuar. Então você vai de novo pensar, o único recurso que você tem é preencher a sua cabeça das questões do personagem. É o único recurso que você tem. Não tem como dizer assim, não pense nisso, porque aí você vai pensar, você tem que ocupar o seu pensamento com pensamentos que te alimentem, né? Então, por exemplo, eu tenho que sair de casa e eu tenho que ir no centro da cidade, e eu tô atrasada e a loja vai fechar, já são quase 6, eu sei que a loja vai fechar e eu preciso comprar uma determinada coisa que é importante. Essa é a cena, tá? Então, quando eu saio de casa, vamos supor que a cena seja eu descendo escada, depois fechando o portão, depois andando pela calçada e essa câmera tá me acompanhando. E uma das coisas mais difíceis é você andar em cena. Porque não é nada. Mas aí, só porque tem uma câmera te pegando, você vai ficar pensando, onde é que eu boto meu pé? Aí, eu não sei andar. Será que eu tô rebolando? Não, agora eu vou rebolar. Não, agora você tá... Eu não sei. Você estraga tudo, porque você tá pensando como ator, como é que você tá fazendo aquilo. O que você tem que fazer é só pensar, eu preciso chegar, porque eu tô atrasada. Porque a loja vai fechar, porque se eu não conseguir comprar, puta que pariu, como é que eu vou fazer? Porque eu tenho que entregar o trabalho amanhã, eu tenho que entregar isso, esse material só tem nessa loja, aquele homem chato, ele vai fechar a porta se eu não chegar. Ai, meu Deus, você tem que se ocupar daquilo e acabou. É o único recurso que você tem. Você tem que continuar com aquilo, isso é ficar montado no cavalo. É você continuar pensando como aquele personagem. É claro que você não é doido. Todo mundo sabe que está em cena. Todo mundo sabe que tem a câmera ligada. Todo mundo sabe. A gente só sabe onde é que a gente vai andar, entender o espaço físico, entender qual é a história que a gente está contando. Mas na hora da cena, a única coisa que importa é o que você quer, o que você precisa, o que você está fazendo ali. Pronto. Que é o que a gente pensa na vida, tá? Eu posso estar também, óbvio, no mundo da lua. Isso também é uma possibilidade pra gente na vida. Eu posso estar no mundo da lua, eu posso estar apaixonada e sair andando na rua, assim, eu tô andando, mas eu não sei nem me lembro. Isso eu fico pensando, nossa, como foi bom e tal, como eu queria. Isso também é pensamento do personagem, é isso que a gente tem que fazer, tá? Então caiu do cavalo, volta de novo, recupera isso. Um pouco sobre as circunstâncias dadas é o momento anterior. Obrigado pela aula incrível. Fernanda. Ai, Marina. Obrigada. Você pode falar um pouco sobre as circunstâncias dadas? As circunstâncias dadas é a história em si, é tudo que tem a ver com a história. A gente está no meio, numa cena específica e essa cena, ela tá num momento de vida daquele personagem em relação ao outro, ou em relação a se está sozinho, em relação a uma situação, o que está acontecendo ali. As circunstâncias são essas, é uma situação. Quem é essa pessoa? Que história de vida é essa? O que está acontecendo ali? Que história que a gente está contando? Que momento da história é aquele especificamente? Se está se relacionando com alguém na cena, que relação é essa? Que grau de intimidade existe? Com que frequência eles se falam? Qual foi a última vez que eles se falaram? Existe alguma coisa na história deles? Eles se viram, eles se conheceram no colégio quando tinham 15 anos e eles estão se reencontrando depois de 30 anos? Isso é uma circunstância? Então é diferente quando você vai encontrar com alguém que você viu ontem ou quando você vai encontrar com alguém que você não vê há 20, 25 anos. Então a gente precisa saber de detalhes dessa história para poder saber como agir
porque o personagem sabe. Então, a variável tempo é muito importante. Então, a gente tem que saber dados da história, tudo que está acontecendo ali, como a gente tem que saber tempo em relação à situação. Se eu estou resolvendo um problema estou me tratando, estou indo ao médico, e aí eu tenho que saber qual foi a última vez que eu falei com esse médico. Eu falei com ele hoje de manhã, eu falei com ele há um mês, faz 5 anos que eu não vou lá. E tudo isso são variáveis circunstanciais que a gente tem que fazer e observar quando a gente faz o estudo de cena. Entendeu? E o que mais? E o momento anterior. O momento anterior é exatamente o momento de onde você acaba de vir. Eu tô aqui chegando no consultório médico, tô aqui na sala, ele me pediu para esperar, eu tô esperando. De onde eu venho? O que acabou de acontecer comigo? Eu vim de casa, eu briguei com a minha vizinha, o cachorro mordeu meu pé, o que aconteceu antes de eu chegar aqui? Eu preciso só saber de fatos anteriores, justamente anteriores, e também nessa relação há quanto tempo a gente não se fala ou a gente se fala, o que tem ali de variável tempo. Então, de onde eu venho, como eu venho, o que aconteceu comigo, para saber como é que eu estou internamente, para saber o que é ali e também, por último, o objetivo, né? O que eu quero, o que eu estou fazendo aqui, tá? Depois eu faço uma aula só de estudo de cena. Obrigada, Marina. Michele. De nada, gente. Cacá chegou agora, Cacá. Gabriel Taqueda. Bem-vindos. Olha só, eu já tô terminando a live, mas eu vou colocar lá online, tá? Que é um recurso interessante, é bom, porque repetir a cena é uma coisa que a gente faz o tempo inteiro. Dificilmente a gente dá uma cena de primeira, né? Aí não, foi só ensaio de câmera, aí depois vai e volta tudo de novo. Não, agora deu problema não sei aonde, e volta tudo de novo. Não, agora o vestido, você pisou na barra, dá tudo de novo. Agora o pano do não sei o que caiu, tá. Então tem 6, 7, 10, 12 takes, você tem que sempre que renovar, que voltar pro começo. Eu dou uns pulinhos também. Te amo também, Cacá! Eu dou uns pulos, eu gosto de dar pulo. Quem trabalhou comigo sabe, eu fico dando pulo. Pra soltar o que foi e voltar pro começo. Isso me aquece também. Eu dou uma ativada no corpo todo, na respiração. E aí é concentração, gente. É um trabalho mental. A gente trabalha corpo, a gente trabalha voz, a gente trabalha tudo, mas a atuação é mental. Tá? Beijos! Vou botar lá disponível, tá? Nos meus stories. Muito obrigada por terem vindo, aparecido. Vocês podem assistir lá depois melhor. Vamos falando. Quem quiser me manda mensagem, fica à vontade, tá? Beijão! Onde é que termina? Aqui. Beijo, gente!